há 30 e pouquinhos anos atrás, a primeira infração era advertência, a segunda multa, a terceira cadeia. Não tinha fiscalização, então só estava escrito isso. Mesmo muito tempo depois, jogador de futebol Edmundo causou um acidente grave, morreu gente, estava bêbado, saiu da boate, blá 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 blá. Teve a coisa comprovada, foi condenado, acho que primeira e segunda instância, só que o tempo que levou para esse julgamento acontecer prescreveu e não deu em nada. Eu acho que a prescrição, eu saí, cometi um crime, fugi do país, volto 20 anos depois, prescreveu. Agora, depois que eu sou condenado uma, duas vezes, prescrever, acho que podia ser diferente. E o pior, não prescreveu porque era ele, não, prescreveu porque prescreveu. O máximo que a gente sabe que pode ter acontecido, mas não tem como provar, são as amizades do meio, né, com as celebridades, com as autoridades. E aí o processo, quando chega em cima, o nego vai jogar o processo para baixo. Quando chega em cima, joga o processo para baixo. Nunca marca a audiência. E aí vai empurrando, até que prescreve. Ok. Mas é a mesma lei. Porque pode parecer assim, quem tem dinheiro não vai preso. Não, quem tem dinheiro paga um bom advogado. Corrupção tem em todos os níveis. Mas, no caso deles, me deixou decepcionado um pouco, porque prescrever um crime depois que o cara é condenado 2 vezes. Mas é a lei. Aí uma pessoa fica indignada, vai lá, faz justiça com a própria mão, aí resolve, aí dá problema. Ainda está arriscado esse que fez ser preso. Bom, beber e dirigir, usar droga e dirigir. O álcool é lícito, as drogas são ilícitas, mas existem remédios que o médico passa pra gente que também não pode. No toxicológico, não, esse é meu, eu só estou aqui porque ele está negativo. Negativo para todas as drogas testadas. Anfetamina, anfepramona e fenproporex, remédio para emagrecer, êxtase, crack, cocaína, metanfetamina, tem um tal de benzoiligonina, cocaetileno, norcocaína, THC, que é da maconha, THC, COH, mazinol, remédio para emagrecer, codeína, morfina e 6-acetilmorfina. Esses últimos 3 aqui é complicado, porque quem faz tratamento para dor, para qualquer tipo de doença, tem que tomar algum tipo de remédio desse aqui, e não pode dirigir. Aí uma aluna falou para mim, Guto, eu tomo remédio para cólica menstrual com codeína. Você vai ter que perguntar ao seu médico que concentração é essa e quanto tempo leva para sair do organismo. Se você tiver que tomar todos os dias, você vai ter que perguntar para ele, doutor, eu tomo, quantos dias eu paro, depois que eu parei, que ele sai do meu organismo. Porque senão vai fazer o teste na rua e vai dar. E não adianta porque o médico passou, não está liberado. Por exemplo, eu não sei se o canabidiol, tratamento do extrato da maconha, o que ele deixa de resíduo no organismo. Não dá para a pessoa fazer tudo, ou ela se trata com remédio, ou ela trabalha com arma, ou ela trabalha com explosivo, ou ela trabalha com laser, ou ela trabalha com produto químico, não tem como. Imagina a pessoa que faz um tratamento desse pilotar um avião. Porque eu sei que paira em algumas cabeças, mas o médico me passou o remédio, eu vou ficar proibido? Sim, inverte. Ao entrar no avião, o piloto fala assim, olha, eu faço tratamento, né, com tetraidrocannabinol, no caso com canabidiol, que é oriundo da maconha, e não tem problema nenhum, a gente vai viajar na boa. Ou eu tomo morfina para dor, mas está tudo bem. Será que você vai ter a mesma segurança de pegar esse avião? Está esperando você querer descer. Então por que o piloto não pode e você vai poder dirigir? Então, algumas drogas, remédio para emagrecer, anfetamina, metanfetamina, tem o famoso aí sibutramina. São os remédios usados para ficar doidão na rua, para não deixar, porque ele deixa alerta, para deixar alerta o motorista. Justamente por isso ele é feito, o teste. Então,
Não tem como. Você precisa fazer seu tratamento, passar por ele e depois voltar a dirigir. Lembrando que alguns testes, aqui ó, não fez uso indevido de substância psicoativa de acordo com a resolução CONTRAN. Uso indevido, que no caso dos remédios para emagrecer pode ter uma prescrição clínica, no caso dos remédios para dor também pode ter. A indicação de uso de substância psicoativa é considerada sempre que a presença da substância e os metabólitos dessas são encontrados nas amostras pesquisadas acima dos limites de referência estabelecidos na legislação brasileira. Este parecer médico não indica aptidão ou não para a função, cabendo o médico revisor da empresa a avaliação final. Esse parecer médico tem validade de 90 dias a partir da data da coleta da amostra pelo doador. Diz só que eu não usei droga. A aptidão para dirigir é lá na clínica. Então, muito cuidado, porque tem remédio que altera comportamento, como o Plavil na veia. Quem já tomou, acho que já deve ter sentido alguma reação. Plavil na veia deixa você, como diz um conhecido meu, enfermeiro, a vontade dele era arrancar as pernas e sair correndo. Ficou atordoado, tem que esperar um tempo para esperar passar esse efeito. Buscopan também dá efeito na veia. Você pode ter a vista embaralhada, então o profissional tem que se perguntar, está dirigindo, está acompanhado? Não, estou. Ah, se está, aguarda aí um tempo, espera o efeito acontecer e se tiver alguma reação, então, medicações simples. Você pode ter um processo alérgico. Ah, eu tomo dipirona, criança toma dipirona a vida toda, uma hora faz um processo alérgico. Então, o motorista é uma pessoa normal, passa por qualquer problema e tem que saber que ele não pode dirigir. Quando a gente fala de droga e álcool é fácil entender, mas a pessoa está com excesso de peso, está tomando remédio para emagrecer, não vai poder dirigir. Não tem como. Breve, e eu torço para isso, a gente vai ter o drogômetro. Se bobear, já deve estar quase aprovado, porque ele estava em teste pela PRF. Ia sair o ano passado, ou ano retrasado, nem lembro mais. Só que a pandemia veio e deu uma retardada nisso daí. Da mesma forma que um projeto de lei para o toxicológico para a categoria A e B, primeira habilitação. Minha opinião, acho que vai pegar mais viciado, vai pegar mais usuário de droga do que no caminhoneiro e no motorista de ônibus. Mas também não andou por causa da pandemia. Eu acredito que essas coisas vão andar e em breve a gente vai ter isso aí. Porque é muito sério você dirigir sob efeito de droga e de álcool e causar cansado também, lógico. Acabou de almoçar, está com sono, vai pegar o volante, vai matar alguém, uma hora dorme. Eu sou um. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, eu tenho que saber da minha limitação. Tem gente que não consegue. Beleza. Tem gente que não consegue dormir à tarde. Eu acho que é uma característica até das mulheres às vezes. Né? O homem consegue, o homem tem mais esse hábito. Antônio, você à tarde, se almoçar, dorme? Não digo trabalho não, digo quando está em casa. Não consigo. Minha esposa também não consegue não. Em casa é pior. Faço uma coisa, faço outra, não almoço. Bom, não almoçar e não dormir é grave. Aí é grave. Mas eu às vezes não faço porque tem outra coisa para fazer, sim. Mas eu parar, se eu puder almoçar e depois dormir, para mim tá na boa. Só tem um problema. Me arrebenta com o horário de dormir à noite. Aí tá, eu almoço tipo 4, 5 horas e dá 9, 10. Você vai economizar dinheiro, você sabe, né? Almoça 4, 5 para não jantar. Então já faz. Mas. E outra coisa, eu não consigo dormir. Tem gente que dorme meia hora, uma hora, diz assim: acordei novo. Eu acordo de ressaca, mal. Acordo com o olho doendo, mal. Agora, se eu dormir muito à tarde, a noite estende. E aí o corpo sente essa diferença. Chega de manhã, eu estou moído. Eu tenho chegado em casa, tenho ficado até mais tarde um pouco, vendo televisão. Ontem eu fui na casa de um amigo pegar um carro que está lá para vender
E aí tomei café com ele. Vamos tomar um café? Ele, eu já tomei. Você toma sozinho. Eu tomei sozinho. Eu tomei uma xícara e pouca de café, xícara mesmo, tipo média. Eu percebi que demorei a dormir. Fui dormir tipo 2 da manhã. Como eu ia pegar 11, né? Aí acorda um pouco mais tarde, tudo bem. Mas faz diferença. O café não fazia diferença para mim. Eu acho que é a idade, não sei não. Eu cheguei em casa uma vez, 11 horas da noite, cheguei em casa não, estava em casa e num determinado horário eu quero tomar um café. Fui lá fazer. A mulher perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, café. Aí essa hora, eu tô querendo beber café. Bebi o café e depois fui dormir na boa. Hoje o café já me faz uma diferença dependendo do horário. Tem gente que se beber café 3 da tarde já não dorme de noite. Não é o meu caso. Mas, ultimamente o café tem feito diferença para mim. E esse acúmulo, eu passei uma semana na autoescola, na outra autoescola, cansado, acordando cedo, chegando tarde, café o dia todo. Chegou na quinta-feira para sexta, foi o dia mais pesado. Aí eu passei o dia todo tomando café no trabalho. Não dormi a noite toda, fiquei fritando na cama até de manhã. Lá pelas 4 eu ia passar uma mensagem no WhatsApp da autoescola, não vou trabalhar, não estou bem, eu não dormi. Mas tem coisa que você depois, fosse para o colégio, né, criança, né, não vai no dia do aniversário, não vai no dia não sei das quantas, mas a gente tem que trabalhar. Mulher, por exemplo, está com cólica, vai fazer o quê? Só se tiver internação, só se for fazer tratamento médico, senão vai dizer o quê? Se o chefe não for um parceiro ou parceira, vai ter que trabalhar. É vida de adulto. Aí eu fui trabalhar. Eu passei o dia todo dando aula e cabeçando sem dormir. Eu li uma coisa, daqui a pouco eu tinha que voltar de onde eu parei, aí voltava, li, achava que estava indo bem. Aí falei, gente, eu estava muito mal ontem, desculpa, eu estava quebrado, com muito sono, não dormi, blá blá blá. Aí a aluna falou, sempre, ainda bem que você falou, que eu ia te falar, você estava lendo a mesma coisa 2 vezes, você estava perdendo o rumo. Eu falei, é exatamente como eu estava me sentindo. Imagina dirigindo. Porque vai somando, o cansaço da semana vai somando. Chega num dia, o ideal, sexta-feira, caramba, sexta-feira, feriado segunda, vou viajar. O ideal era dormir pelo menos uma noite e ir de manhã. Mas a gente não faz, a gente quer ir na sexta-feira. Uma aluna lá nessa autoescola, na mesma autoescola, ela e o primo iam viajar. O primo chegou depois do trabalho, ele estava falando com ela e dormindo. Não vou assim não, vamos amanhã de manhã. Desse jeito eu não vou não. Não, vamos, cara, você não tem condições, vamos amanhã de manhã. E o pior, se você vai à noite para qualquer lugar, a não ser que tenha já uma balada encaminhada para você engatar direto, você chega, descarrega as coisas, janta e só pensa no outro dia. E se não comer na rua? Ele foi à noite. Ela falou, então eu vou amanhã, eu dou meu jeito. Se tivesse dormido a noite toda, sairia 5 da manhã, chegava lá na região dos lagos 7 e pouquinho, tomar café e começar o dia. Mas não, quis ir. Ele foi. Madrugada o telefone toca. Bateu com o carro. Dormiu no volante. E estava com tanto sono que a batida não acordou ele. Foi pego desacordado, foi levado para o hospital. Aí a família que ia viajar para passear, teve que viajar para socorrer carro amassado, gente doente internada no hospital. Ainda bem que a menina falou, não vou com você, senão ela era também vítima do acidente. Então, beber e dirigir, um erro. Pegar carona com quem bebeu, sinceramente, eu não sei nem como classificar isso. Na Lei Seca tem um cadeirante assim. Ele emprestou o carro para o irmão saiu com a namorada. Foi a pé para casa, ele morava, talvez, numa distância daqui de 1 hora. Estava indo a pé para casa. Saiu um da festa. Pô, cara, vamos embora, eu te levo. Não precisa não. Não, te levo, não precisa não, te levo, não precisa não. Tá bom. Entrou no carro. Numa curva, eu não sei se o cara que ele estava não prestou atenção ou o cara que veio bateu nele, mas ele não teve como se safar porque estava bêbado, tinha bebido. Morreu uma pessoa dentro do carro. Teve uma pessoa que quebrou as 2 pernas. E esse cadeirante da Lei Seca foi com cadeira de roda. Um acidente. Daqui para 1 hora, mais ou menos. Porque ele aceitou carona com quem bebeu. Então, tem horas que você tem chance de reclamar, de recuar. Tem hora que não. Eu
quando parei de beber, eu ainda tinha as mesmas amizades. Porque outra coisa que acontece, quando você para de beber, as pessoas começam a se afastar. E aí filtra, né? Eu peguei carona uma vez com uma pessoa, a gente foi para uma festa de trabalho, vim de carona com uma colega de vendas, eu era vendedor. Ela estava chapada. Todo mundo falando, pô, dá o carro para o Augusto não bebeu. O carro é meu. Não está satisfeito, vai a pé. No meu carro quem dirige sou eu. Eu tinha que ter descido. Para deixar de ser mané também. Para enfiar o carro dela na orelha. Mas não fiz. Me arrisquei. Estou aqui. E depois foi com um amigo que bebeu menos, mas bebeu. Nunca mais, com essas duas experiências, eu peguei carona com quem bebeu. E vou te falar, para não parecer assim, esperto ele, né? Mas passou pela minha cabeça. Era isso que eu fazia com as pessoas quando eu bebia. Como eu pressionei pessoas dentro do carro porque eu estava bêbado. As pessoas que andaram comigo. Andaram até porque quiseram, como eu. Mas olha o susto, olha a pressão que eu exercia porque está dirigindo bêbado. Então, é burrice das grandes pegar carona com quem bebeu. E eu sei que às vezes tem lugar que você vai que não tem ônibus para onde você mora. Para onde você mora não passa ônibus em horário nenhum. Ali da onde você vai tem ônibus para tudo que é lugar, mas para onde você mora não tem. Tá tarde, eu sei de tudo isso. Mas a gente tem que se programar para não se envolver numa dessa. Porque depois, o outro da lei seca foi semelhante. Um colega comprou um carro e queria comemorar. Vamos para Maricá? Vamos. Não, vamos no meu carro. Não, eu vou no meu. Não, vamos no meu. Não, eu vou no meu. Foram para lá, comeram pizza, tomaram cerveja, não sei o quê. Na volta o carro capotou. O Léo, que não queria ir no carro, foi. Só ele ficou na cadeira de roda. E não demorou muito. Nunca mais. Ninguém. Comentário dele mesmo. Quem é que quer empurrar aleijado em festa? Ninguém. O ideal nessas horas é chapar um processo e botar todo mundo enrolado. Mas provavelmente nem isso ele fez. Eram amigos, né? Houve intenção? Com certeza não. Aí também, né, não vamos dizer que houve intenção. Mas depois de um comportamento desse, sumir todo mundo, você vê que o outro Amilson foi trabalhando, um bêbado bateu no carro dele. Ele falou que nos primeiros meses todo mundo ia visitar. Depois, a mãe, o pai e a namorada. Depois, só a mãe e o pai. O namoro acaba. Entende-se, né? Aceitar, vamos dizer, a gente discute, mas entende-se. Ele estava trabalhando. Outros casos, pessoas casadas, o marido ou a esposa foram embora. O marido, eu posso levar para o lado do não quero uma mulher assim não. A esposa, eu avisei. Agora não sou eu que vou te segurar não, você se vira, né? Porque também tem isso, tem um cara que é teimoso. Tem um vídeo aqui que mostra o cara bebendo, a mulher está olhando ele, chegaram na hora de ir embora, ela pega a chave para dirigir. Ele fala, não, tá tudo bem comigo. É característica de homens. Tá tudo bem, não, eu dirijo melhor. Bate com o carro, morre todo mundo, a esposa e a filha. Aí, no sonho que ele acorda, ele vai no quarto, a filha não tem, a esposa não está do lado dele, a filha não está no quarto. Aí ele para ver a besteira que ele fez. Então, álcool e direção não dá certo, aumenta em 400% a chance de acidente. A gente não pode negar alguns efeitos do álcool. Até certo nível, ele pode ter um efeito positivo. Mas não existe consumo seguro de álcool. E aí, hoje, vocês têm todas as experiências do mundo, menos dirigir. Vocês agora têm que se preparar para tirar algumas. O celular é uma. Vocês hoje vivem com o celular, mas não vivem dirigindo. A maioria. Quando começar a dirigir, sugestão, desliga o celular. Cria o hábito de não ter o celular ligado, de não ter notificação tocando, silencia a notificação. O meu está até com fone. A única coisa que ele vai fazer de barulho aqui é o alarme. Mas a notificação... Tá vendo? Eu peguei e mostrei aqui, já tem uma coisa para responder.
Bom, eu já deixo silencioso para dirigir. Ele tem um sistema que até no ônibus me atrapalha, porque quando eu estou no ônibus eu não preciso ficar sem notificação, mas o sistema eu não perturbe. Quando eu ando de carro, quando ele percebe o movimento do carro, ele silencia tudo. Eu não consigo ligar, não consigo receber, eu tenho que ir lá e desconectar ele de novo. Mas não é porque eu sou gente boa não, tá? Não é porque eu sou chutor e quero ensinar o melhor para você não, eu estou me policiando. Porque para mim também é difícil. Eu estava contando aqui na sala, eu me programei para não avançar sinal num domingo de manhã, vindo do mercado. Eu vim no Porto Velho para o Mutual, onde eu moro. Vim parando em todos os sinais. O pessoal me xingava, buzinava e eu parava. É sinal, eu vou parar. Vim embora. O último sinal que eu parei foi aqui, perto do shopping. Já estava fechado, fechou, aliás, acho que ele já estava abrindo. Foi isso. Eu sei que depois eu parei, eu deveria parar perto do Mauá. É isso, da principal abriu, do Mauá estava fechado, para virar para a esquerda. Eu só me percebi que eu avancei quando eu terminei a curva. Eu falei, caramba, eu me programei para não avançar o sinal. Passei. Eu vi num processo, até aqui, chegou aqui, eu passei. Então, se você não criar hábitos, se você não fizer a coisa do jeito que deve, uma hora você vai errar. Eu deixo ele silencioso. Com o fone ele vai ficar silencioso mesmo, mas por causa da aula. Eu já até, por exemplo, hoje a Jéssica fez isso. Se passar mensagem para mim para avisar que está chegando, insiste numa ligaçãozinha do celular, porque senão eu não vou ver. Por coincidência, estava no intervalo e ele estava na mão, mas fez barulho para mim. Aí eu fui ver a mensagem dela dizendo que ia chegar. Aí eu vi a resposta e falei assim, eu aguardo, ok. Ela nem viu depois o ok, mas eu fiquei aguardando ela. Mas se não fizer isso, não toca. Justamente para não incomodar, como também quando eu estou no carro, quando eu estou dirigindo, também não incomodar. Então, cuidado com os hábitos. Cuidado com os hábitos, que esses hábitos podem atrapalhar a gente. Hoje a gente tem uma cultura, não estou dizendo todo mundo, né? A gente tem uma cultura do tipo, tá triste, bebe para esquecer, tá alegre, bebe para comemorar, tem festa, vamos comemorar, tem aniversário, tudo assim. Ah, sexta-feira é de tomar um chopp, nada demais, só não pode ser de dirigir. Senão, eu não falo de multa não, tá gente? A multa e a prisão das coisas ruins que podem acontecer com quem bebe e dirige, multa e prisão são as melhores ou as menos piores. Eu falo da delegacia que você entra andando na delegacia e sai andando. Se for para o presídio, porque a lei seca da presídio, se for para o presídio, em 24 horas, abre as portas e já sai andando. Mas se você se acidentar ou causar um problema para alguém, muda de figura. Porque eu falo presídio porque se você não pagar a fiança, você vai para o presídio. Fica na delegacia à noite, de manhã o carro do DESIP passa, da Polícia Penal e leva. E aí você fica lá, como foi só beber e dirigir, não teve nenhum potencial mais agressivo, você sai com habeas corpus rápido, talvez até automático em 24 horas, mas fica preso. Mas sai andando, entra andando e sai andando. Coisa que se você se acidentar, você saiu de casa andando e pode nem voltar. Se não voltar, consequência para a família. Se voltar numa cadeira de roda, aí arrebentou tudo. Se voltar sem uma perna, sem um braço, aí a coisa embola um pouco, né? Beber e dirigir, tem uma questão na prova que fala que beber, o álcool sai do organismo de 6 a 8 horas. Marca na prova que sim, mas não acredita nisso. Cada metabolismo é um, cada quantidade de bebida é uma, né? Você depende da quantidade. Dependendo da atividade que você realizou e do que você comeu, o álcool vai sair ou não, com mais ou menos tempo. Dormir, você acorda bêbado e descansado. Não acorda. Quanto mais baixo o metabolismo, menos álcool você excreta. Excretando menos, o porre sai menos. Você precisa liberar as toxinas do álcool. Ah, mas um amigo meu desmaiou, tomou glicose e voltou. Ele só acordou, ele só veio para a vida. Mas está bêbado ainda. Se tem alguém que trabalha na área de saúde, já deve ter visto um bêbado no hospital causando problema mesmo depois da glicose. Bom,
Hoje, depois de 2012, que está aí 12.760/12, na página 58, mudou um pouco o texto da lei seca. Antes era só dirigir sob efeito de álcool, por mais que droga não pudesse. Mas não tinha como pegar droga, como hoje não tem teste rápido para droga, ainda está para sair, ainda está para ser liberado. Já deve estar até aprovado o equipamento e como vai ser. Antes, passava direto qualquer um aí sob efeito de droga, mesmo que tivesse chapado. Com o texto novo, entraram duas palavras, capacidade psicomotora alterada. Se você estiver embriagado, cambaleante, elétrico demais, se estiver querendo morder a testa, morder a orelha, se tiver comportamento alterado, você vai ser preso por outros meios de prova. Não precisa fazer teste, não precisa fazer nada. Você vai ser levado para a delegacia IML, o perito atesta que você está com a capacidade psicomotora alterada, você vai preso. E aí pega droga também. Por enquanto, droga só assim. Mas antes não pegava nada. A multa é uma infração gravíssima, que custa, gravíssima é 293,47, mas ela é multiplicada por 10. Você paga R$ 2.934,70 na primeira multa. 7 pontos na carteira. Começa um processo de suspensão do direito de dirigir. No primeiro estágio, de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido do pulmão, ou pode cair na prova ar alveolar, até 0,33. De 0,04, que é zero. Por que 0,4 é zero? Margem de erro do etilômetro. De 0,03 até 0,33, que é 30 vira 33, 4, você vai ser multado. Desse jeito que eu falei, multa, suspensão do direito de dirigir. Se passar para 0,34, que aí vira 30 de fato, porque tem um 0,04 de diferença, isso é teste no etilômetro. 0,34, você vai ser preso. Tem um processo criminal junto do administrativo, tanto prisão como suspensão. E o carro só sai do local se ele estiver legalizado em dia, se um motorista habilitado vier tirar seu carro. Caso contrário, seu carro vai para o depósito. Ele fica retido para regularização. A sua habilitação vai ser recolhida por 5 dias no Detran. Então, a medida é miligramas de álcool por litro de ar e decigrama de álcool por litro de sangue. Criminal de sangue é 6 decigramas por litro de álcool, por litro de sangue. 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Em geral, o teste é só o do bafômetro. Esse outro teste aí é quando tem contraprova no IML, se a pessoa quiser fazer. Não sei se vocês viram há pouco tempo que tem um cara que ele produz álcool no organismo, sem ter bebido, nos Estados Unidos. Então, o problema é, se tem álcool no organismo, tem efeito do álcool. Se ele produz por algum motivo, tem que saber o comportamento dele, como é que fica, tem que avaliar ele. Ah, não é porque ele produz, que ele não bebeu, que ele não tem álcool, é igual bombom de licor. Quem come bombom de licor não bebeu, mas tem um bombom de licor no organismo. Se ele comeu um só, não vai ter problema, ele vai soprar, vai dar positivo, ele espera 15 minutos, daqui a pouco dá zero. Mas se ele comeu 10, igual uma vez o cara falou, que ele ligou uma caixa de bombom, botou no banco e saiu comendo. De 12 bombons ele comeu 8. Não levou em consideração, soprou, deu criminal. Mas foi bombom, não, teve licor. Se tem licor... Agora, se fosse essência de licor, como tem a essência para você botar, que tem só o gosto, é outra história. Mas era álcool, era licor. Então, tem que tomar cuidado com essas bobeirinhas. Igual o atleta de alto rendimento, sabe que não pode tomar algumas coisas, nem passar alguns cremes e passa. Aí, né? Então, enxaguatório bucal. Há muito tempo que eu só uso sem álcool. Ah, eu usei com álcool, acabei de usar. O álcool está todo aqui na mucosa, vai soprar, vai dar criminal. Depois de 15 minutos, sai. Tinha gente que já fazia isso. Deixava a garrafinha do enxaguatório bucal, porque tinha bebido, aí botava. Aí quando era parado, boa noite, o cara...
Rapaz, acabei de fazer, comi um negócio agora, aí começa a contar a conversa, fiado. Não tem problema não. Você vai soprar, daqui a 15 minutos você sopra de novo. Se for de fato só enxaguatório bucal, vai sair. E aí de fato sai. Em 15 minutos ele sai daqui da mucosa, porque ele só estava aqui. É o tempo de você respirar e tudo mais. Da mesma forma que se você beber uma lata de cerveja e soprar, dá criminal. Se você esperar um tempinho, pode dar 0. Só quando metabolizar, que vai sair pelo pulmão de novo, que vai dar alguma coisa. Mas vai ter um intervalo em que vai dar 0. E tem gente que conta um monte de história. Não, não bebi não, fui botar perfume em casa sem querer espirrar na boca. Né? Tem sempre uma conversa fiada. Teve uma vez um cara que foi parado, soprou. Acho que deu, sei lá, 0,15, uma coisa assim. Deu positivo, só bebeu. Eu não bebi. Bebeu. Aqui está dizendo. Mas eu bebi, não bebi, bebi, não bebi, bebi, não bebi. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, não tinha nem essa prerrogativa do agente, não existia na época. Daqui a 15 minutos, você vai aguardar e vai soprar de novo. Se der negativo, só está liberado. Se der positivo, não vai ter jeito. Mas como eu não bebi, não sei o que, blá blá blá, soprou, deu 0,9. Continuou positivo. Às vezes abaixa, principalmente por causa da agitação da pessoa quando dá positivo. Mas às vezes está no processo inicial, igual eu falei da lata, está metabolizando ainda, então ainda está subindo. Prevalece o menor. Sendo positivo, não importa, vai ficar sem a carteira, vai ficar sem dirigir, o carro vai ser rebocado se não tiver ninguém, vai ser punido do mesmo jeito, vai ter a multa, vai ter tudo. Prevalecer o menor significa o direito à contraprova da pessoa. Olha, mas indignou, cara. Indignou. Entrou em parafuso. Fala o que não foi, que foi, que não foi. É só. Agora não tem jeito, a situação é essa. Traz uma pessoa para dirigir seu carro, só recorre depois. Mas eu não bebo. Como? O etilômetro é aferido uma vez por ano no Inmetro, tem a data de aferição, tem a validade da aferição. Só dá errado se ele te esquece. Já houve caso do agente esquecer de conferir e botar um vencido. O cara estava positivo, mas fazer o quê? Anulou, que estava vencido. Mas de vez em quando acontecia isso. Comportamento, capacidade psicomotora alterada, diabetes. A pessoa tem hábito de quem bebeu, comportamento de bêbado, mas está com hipoglicemia. Vai entrar no comportamento alterado. E aí, se a pessoa quiser provar, ela vai ter trabalho, porque vai para o ML. Quer fazer um exame de sangue? Quero. Quer fazer o exame de urina? Quero. Aí perde a noite. Eu tenho uma opinião em relação ao diabetes. Eu trabalhei no SAMU. Vi muito caso que eu sou médico, não autorizo a dirigir, não. Diabetes é bravo. A gente trabalhava com um médico que chegava no final do dia, ele perdia o rumo. Ele tinha às vezes 2, 3 hipoglicemia por dia. De travar. Teve um dia que ele chegou no plantão só com a roupa do corpo. Ainda bem que ele botou a roupa. Não levou macacão no SAMU, não levou os equipamentos dele, não levou a insulina dele. Ele saiu de casa de Niterói, foi parar em Bom Sucesso com hipoglicemia dirigindo. Ele já bateu no trânsito, olhou assim, entrou no carro e foi embora. Acharam que ele fugiu do local, ele não sabia nem onde ele estava, quanto mais fugir no local. Aqui, no final da Luz do Neiva, tinha um ponto de ônibus. Tem um colégio na esquerda e um prédio na direita. Em frente era o ponto de ônibus. O ponto de ônibus, por causa da briga de van com ônibus, eles foram baixando o ponto de ônibus para poder disputar com a van. Agora o ponto voltou para cima. O cara desceu direto e bateu no ponto do ônibus. O ônibus tinha acabado de tirar o pessoal dali. Entrou todo mundo e saiu. Só que tinha uma moça saindo da academia do prédio com um filho, com os 2 filhos, uma criança e um adolescente. Ele machucou a adolescente, a criança e a mãe. Pouca coisa, mas machucou. Acabou com o carro. Ele parecia que estava bêbado. Quem olhava dizia que estava bêbado. Um vizinho meu que conhecia ele de São Gonçalo falou: ele não está bêbado não, ele é doente, aquele ali é diabetes. Aí me alertou. Quem olhava o cara estava bêbado. Porém, a culpa foi dele. Eu acho até que a culpa é da estrutura. O Estado era para ter o que o SUS
prevê. O SUS prevê um terminal de computador, um código e um acesso ao seu histórico médico. Tanto do médico particular como do público tem que constar o que você faz de tratamento. Abriu, olhou, você não precisa falar nada, o cara já sabe. E disso aqui, o que você tem feito? E o remédio, como é que você tem feito? A evolução disso. A última vez que você foi ao médico foi tal. Você faz tratamento para epilepsia, você faz tratamento, você tem crise convulsiva. Como é que está isso aí agora? Qual remédio você está tomando? Porque ele já sabe. Mas não, a clínica faz para cada um, faz um exame com os médicos, você olha para a cara dos médicos, você vê que eles estão em fim de carreira, estão ali porque não cabem em outro lugar. Exemplo, quem aqui fez teste de reflexo no joelho? Martelinho no joelho. Quem aqui só fez pressão, bate-papo e foi liberado? Médico da serviço ali. Hã? Conversa, tirando essa pressão. Fez exame de vista, pelo menos. Eu fiz um exame de vista. Que letra é essa? A. E agora? Bom, se eu vi aqui, A, lógico, a maior, fui liberado. Então, não tem um padrão. Um é sua pressão, tem um que pega, não, sua pressão está alta. Que era um laudo médico. Teve uma aluna, 4 laudos, teve que voltar 4 vezes, porque ela ficava nervosa, a pressão subia, ela teve que trazer 4 laudos de médico, outro rapaz também. Eu fiquei 28 dias sem trabalhar porque a médica cismou que eu tinha síndrome de apneia do sono. Me mandou para perícia na Gávea. O médico falou para mim assim, por que você está aqui? Ah, por causa disso. Ele olhou para minha cara e fez assim, vai pegar essa carteira, vai. Eu fiquei sem trabalhar 28 dias. A minha carteira, para dirigir, vale 30 dias vencida. Vocês vão ter essa mesma chance. Venceu, vocês têm 30 dias para dirigir. Para dar aula, não. Se minha carteira venceu, eu não posso dar aula. Um dia, acabou minha digital. Só quando eu renovar a carteira. Fiquei 28 dias sem trabalhar. Ela queria que eu fizesse consulta com o médico do sono, que eu fizesse um teste, que só a consulta era 800, o exame de ondas cerebrais dormindo era uma grana. Eu fiz um antigo, que é tipo eletrocefalograma, fiz até aqui em São Gonçalo, levei para o neuro, ele me deu um laudo. Com esse laudo eu fui para o Detran da Gávea, não tinha outra coisa para fazer. Ele me liberou, estou aqui. Então, não tem um padrão. Então, hoje na rua dirigindo, tem todo tipo de pessoas. Todo tipo. Gente que tem coisa que nem sabe, porque não foi avaliado nada. Nem sabe que não pode dirigir. Porque os médicos, no atendimento, a máquina que faz a acuidade visual, que você bota o rosto lá, às vezes está embaçada, está suja. Você não enxerga direito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu esqueci que os alunos me falavam isso. Porque no meu último exame de vista, eu não sei como é que eu passei. Foi esse dos 28 dias. Eu achei que eu fosse ficar no exame de vista. Porque eu não estava conseguindo ver com facilidade. Eu estava fazendo força para enxergar. E eu não tenho dificuldade para perto. Eu leio rótulo de frasco assim. Quando tem muita dificuldade, porque às vezes é tão pequeno que ele é embolado, eu boto a luz do celular e leio. De repente, fui na ótica, aquele cartão que tem todas as linhas para você ler, eu li todas. Eu não sei como é que eu passei, eu achei que eu fosse ficar. Mas a mulher disse, ela mediu, viu meu peso, medida no meu pescoço, na entrevista para a categoria D tem lá sobre sono, aí você tem que dar a pontuação de 1 a 3 para o valor que você dá, do tipo, se você almoçar e ficar num canto descansando, você sente sono? Sim. 1, 2 ou 3, eu botei 3, pô. Ônibus, não, tem um monte de coisa que era óbvio, 3. Na soma ela falou assim, não, pelo seu resultado é síndrome de apneia do sono. Eu falei, doutora, eu não tenho problema nenhum com sono, pelo contrário, eu durmo bem. A apneia do sono é igual a apneia de respiração, né, de você, aí volta a respirar. Eu durmo bem, não tem problema, eu tomo café e durmo. Quer eu mudo essa resposta, mas pelo amor de Deus, eu vivo na minha carteira. Eu não consegui data para renovar, ela está vencendo amanhã. Se a senhora não me der um enter para me renovar, eu fico sem trabalhar. Ah, não, você vai ter que fazer uma consulta com o otorrinolaringologista. Eu nem sabia que o otorrinolaringologista fazia esse tipo de avaliação. Tá bom, eu tinha um plano de saúde baratinho, fui lá, consegui para aquele dia a consulta. Doutora, o médico me falou que ele não aguenta mais médico do Detran mandando gente para lá, ele não faz isso, quem faz isso é médico do sono. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho mais tempo.
Não vou segurar isso sozinha não, vou te mandar para a perícia na Gávea, doutora, eu vou ficar sem trabalhar. Vai pagar. Depois eu descobri que a mulher fazia isso com outros autocandidatos, que ela criava problema. Aí eu cheguei na Gávea, o cara olhou para minha cara e falou assim, tá bom, vai lá, vai pegar sua carteira. Mais nada. Então, essa falta de padrão também traz para a rua gente com problema. E vira e mexe, tem um problema aí acontecendo. Bom, então, você pode soprar e dar positivo, soprar e dar negativo, você pode se recusar. O positivo pode ser multa e pode ser multa e criminal. E a recusa pressupõe positivo. Quem que só porque tem direito vai se recusar para pagar 3 mil de multa, ficar com a carteira suspensa, 7 pontos na carteira, o carro escada para o depósito. Quem vai, sopra. Não bebeu, sopra. Então, pressupõe-se que quem bebeu não quer soprar. Então, você pode recusar. O positivo pode ser multa ou multa e mais criminal. Hoje aumentou o prazo. Antes você ficava 2 anos só assinando no cartório. Hoje não, já mudou de figura. Hoje você pode ficar recluso. Se você for multado numa dessas 3 ou 4 opções em 12 meses, 2 vezes, a multa de 2.934 passa para 5.869,40. Ela vezes 10 vira vezes 20. É obrigatória a realização de exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. Como é que você faz um teste? Ou coleta o sangue que tem, ou você faz um teste passivo. Você pega a biqueira do etilômetro, abre, tira o diafragma, fecha, e aí bota. Comprime o tórax, o ar que sai é medido, mas pode também tirar sangue para colher material. Aqui, no meu entendimento, é de quem morreu, tá? Acidente com vítima fatal, quem está vivo não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por isso que aqui no cabo de fatal é. Porém, desvia para lá, desvia para cá, desvia para lá, mas quando chega no perito, ele começa a te perguntar, você bebeu? Bebi. Quer fazer um teste de urina, de sangue? Não. Tá bom. Fica em pé, o cara fica. Anda, o cara anda. Faz o dedo no nariz, faz isso, faz aquilo, faz um teste motor. Positivo para ingestão de bebida alcoólica, negativo para embriaguez. Negativo para capacidade psicomotora alterada. Ou positivo, se for álcool, para ingestão de bebida alcoólica, com capacidade psicomotora também alterada, positivo para isso. Ou pode não ter bebido, mas pode ter usado outro tipo de droga e está com a capacidade psicomotora alterada. Negativo para ingestão de bebida alcoólica, positivo para capacidade psicomotora alterada. Vai via terminal, o delegado já recebe lá a informação e já prende direto. Tem fiança, faz uma entrevista com um criminoso, né? E dali ele tira de 1 a 100 salários mínimos de fiança. Só sai da delegacia se pagar a fiança. O máximo que eu já presenciei foram 10 salários mínimos. Foi em Volta Redonda. O cara era empresário da região, soprou, deu positivo. Não vai dar em nada não. Eu sou empresário daqui da região, tem 3 postos, não vai dar em nada não. Aí o policial chegou na delegacia em Volta Redonda, doutor, vai pro inspetor, esses 2 aqui, isso. Ok. Aí ele falou assim, eu quero 1.000 de fiança para cada um. O delegado já deu. E esse aqui, positivo também deu tanto, só que ele falou que ele é empresário da região, tem 3 postos, não vai dar em nada. É só uma informação, não sei se vai servir. Fez propósito, né? O delegado não estava, doutor, nós temos um aqui que falou isso. Ah, tá bom, 10 salários mínimos, na época dava 7 mil e poucos reais. Ele agora ia ter que tirar do cofre dos 3 postos dele, em espécie, porque não tem Pix, não tem débito, não tem crédito, não tem nada, em espécie. Condenado, perde. Inocentado, muito difícil, devolvido o dinheiro para ele. Perdeu 10 salários mínimos, só para deixar de falar besteira. Então, o que o delegado medir vai ser o valor. Tem caso do delegado vai falar assim, é 1.000 para os 3, a família chegaria a 1.000. Tem um caso que o cara deu para um agricultor peão. Não é agricultor dono da fazenda, não, peão do dono da fazenda. Com uma moto velha, que não valia a multa, mas a fiança. R$ 3.500.
E para um outro que era empresário, estava em Resende acompanhando evento de motociclista, também deu 3.500. A moto de um não valia 3.500, a moto do outro valia 10 vezes mais. Mas o cara saiu um peso só para todo mundo. E o cara preso, ligando pro o patrão não acordava de madrugada e a coisa rolou pro lado dele. Imagina ele ser preso para Bangu, sair de Resende para Bangu preso. Mas bebeu e dirigiu, não tem jeito. Bom, então, gente, a gente falou de multa, falou de valores, falou de reincidência, falou de dobro de valores. Tudo isso ainda é bom comparado ao que pode acontecer. Na Lei Seca tinham 31 cadeirantes. Estava para ter uma palestra aqui há 2 sábados, não teve, segunda manhã, por conta de desencontro com o horário. Parece que iam pedir de novo. Deve rolar de novo uma palestra da Lei Seca. Vocês vão conhecer, quem puder vir, quem souber do... Como o grupo, vocês só vão sair do grupo que está comigo se quiserem, não é um grupo da autoescola, a palestra vai ser dia tal. Quem confirmar, confirma no WhatsApp da Lei Seca, da autoescola. Faz um volume de pessoas aqui. Deve acontecer lá embaixo. Vocês vão ouvir a história dos cadeirantes. O que eles viveram pós-acidente. Como foi o acidente e as consequências. Tá? Vamos encerrar. Quem quiser vir já pode vir, tá, gente? Não precisa se preocupar. Pessoal, todos já sabem que vai ter aula amanhã? Não, tudo bem. Acho que as 2 de meio ambiente, primeiro socorro mecânica, não sei a ordem da terceira e da quarta, não. Tchau, tchau. Mas passando lá embaixo, confirma que aí vocês podem passar uma mensagem pelo WhatsApp e agendar para quem quiser vir. 8. Tchau, tchau. Hã? Você não colocou o seu digital agora, não? Botei. Mas não vai começar a dar hoje? Ih, já tô pirando. Ainda não. Não, vai começar, pô, mas Então, tem já botei. Botou agora para encerrar. Não, era isso que eu tava Ah, falando. tá. Mas eu pensei que você estava preocupada. Você já botou eu, ué? Já não tô tão doida assim? Mais ou menos. Tá, mas é que eu tenho que doido. Não, a digital você já colocou. Tipo assim, se eu descer agora, eu vou atrapalhar o início da próxima aula. É isso que eu tava falando. Aí eu já tô ficando doida, já botei tanta digital que eu nem sei mais jogar. Vou botar um pouquinho pra cima. Então, tomara que dobre, né? Mas todo mundo já colocou digital. Na verdade, é mais a minha vontade de ir embora do que outra coisa. Você tá pensando. Eu vi gente levantando para ir embora. Aí você tá na hora. Ó, não dobrou não. Então vai. Pode vir você também. Tchau, tchau.